Café com Leite, conversando aqui de forma descontraída e maravilhosa, o nosso querido professor da comunicação, da radiodifusão aqui da região do Cariri, professor João Hilário, ele que foi prefeito por 2 mandatos lá na cidade, no município de Barbalha, realizou grandes obras, está aqui confessando para a gente todo esse trabalho maravilhoso que veio à sua frente. Mas antes, eu quero mandar um abraço para Yasmin, a filha de Hélio da Ramagem Cores, que sempre assiste lá programa Café com Leite, Maria Clara, lá na Rua do Horto também, com seus 9, 10 anos de idade, sempre assistindo o programa Café com Leite. Um beijo para você, Maria Clara. Edilson Orives, lá da Rua Padre Pedro Ribeiro, que assiste o programa Café com Leite. Dr. Luiz Carlos, lá na cidade do Crato, ex-presidente da Câmara Municipal. Marta do Colégio Pequeno Príncipe. Socorro, Nininha, tia de Rosália, Nininha, tia de Rosália, aqui no bairro Socorro, assiste o programa. Regis, lá na Avenida Zé de Melo, que assiste o programa Café com Leite, muito obrigado pela sua audiência. Francisco Gomes, do Ministério do Trabalho, lá do Crato, sempre ligado no programa, e toda a equipe do Ministério do Trabalho e da Receita Federal, sempre ligados no programa Café com Leite. Manuel Salles, representante aqui de Juazeiro, meu amigo, um abraço para você. Valdemar, da Sorvetes Imperial, Cícero Landim, lá na cidade do Crato, um abraço para todos vocês, um abraço fraterno do programa Café com Leite, e obrigado, muito obrigado pela audiência. Professor, saúde lá na cidade de Barbalha, quando você estava sentado na cadeira lá, né? Qual a ação principal na esfera da saúde que você executou? Bem, no nosso primeiro mandato, na cidade ainda um pouco menor, nós tínhamos um programa social de distribuição de medicamentos. Não recebíamos nenhum dinheiro, nenhum recurso para isso. Não havia SUS, não havia programa Saúde da Família no primeiro mandato. Tudo era bancado pela prefeitura. Então a gente dava, através da Secretaria de Saúde... Toda a arrecadação era voltada para esses pequenos gestos. Então, e a grande parte das obras que fiz foram obras com recursos só da prefeitura, recursos só do município. Não havia grandes convênios com o governo federal, nem com o governo estadual, e as prefeituras tinham que se virar com seus recursos próprios, na maioria das vezes. Então, construímos alguns postos de saúde na zona rural e nos bairros periféricos da cidade. Doávamos medicamento, gastávamos muito com transporte de pacientes para a capital do estado, para alguns tratamentos de alta complexidade que não tinham aqui na cidade, que não tinham aqui na região do Cariri. Mas foi no segundo mandato que a gente teve assim, uma obra assim, mais vistosa do ponto de vista físico e também do ponto de vista social, não é? Quando eu estava em campanha no segundo mandato, eu era do PDT, número 12, e a gente colocou no nosso programa de governo 12 pontos para ser feliz, que o tema do segundo mandato era gente é para ser feliz, né? E então, nos 12 pontos para ser feliz, aliás eu cumpri todos, embora tenha sido um mandato muito atribulado, mas eu cumpri todos os 12 pontos, e no meio desses 12 pontos havia o Centro de Saúde da Mulher, aliás o primeiro do Brasil. Centro de Saúde da Mulher, que é um local para tratar somente mulher. Na gravidez, isso feito na com infância, na adolescência. Não. Então, conseguimos um dinheiro em nível federal para o Centro de Saúde da Mulher. Só que uma inflação de 45% ao mês, quando conseguimos o dinheiro no Ministério da Saúde, conseguimos o dinheiro, enfim, colocamos no orçamento do município, pedimos à Câmara para votar esse projeto. Na época eram 17 vereadores, só havia 7 do meu lado, 10 eram adversários. Então, o dinheiro dava para construir 80% da obra. Mas demoraram aproximadamente 2 meses, pedindo vistas, não vota hoje, não vota amanhã, vota hoje, vota amanhã, e eu pedi desesperadamente à Câmara
A orientação do Ministério era para não aplicar o dinheiro no mercado financeiro, por incrível que pareça, era para construir logo. E a Câmara, infelizmente, me deu muita dor de cabeça nessa época, atrasou. Quando foi, a Prefeitura teve que entrar com 63% dos recursos. O dinheiro federal só deu para construir 47% da obra, mas a Prefeitura bancou a obra e fez o primeiro centro de saúde da mulher do Brasil. Que maravilha, né? E antes, quando eu soube que ia assumir o ministro da Saúde, antes disso, eu fui para a posse dele em Brasília. Era o único prefeito do Nordeste presente à posse do ministro da Saúde em Brasília. Aí o ministro Henrique Santilo, ex-governador de Goiás. Aí eu fui lá e quando terminou, eu mostrei o projeto a ele e disse, e quero convidar o senhor para ir inaugurar essa obra em Barbalha. Ele achou interessante, nunca ouvi falar em Centro de Saúde da Mulher. Nem tampouco na cidade de Barbalha. Vai ser o primeiro do Brasil. E quando eu construí, eu convidei. Fui a Brasília fazer outras ações, convidei o ministro e ele veio de Brasília para Barbalha. O único compromisso no Nordeste para inaugurar o Centro de Saúde da Mulher. Isso em que ano? No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, de 1994, já no segundo mandato. No segundo ano, no começo do segundo ano do segundo mandato. E coloquei o nome de uma pessoa muito maravilhosa, né? A parteira que me puxou minhas 4 irmãs e puxou mais de 10 mil barbalenses. Maria Soledade da Silva. Centro de Saúde da Mulher Maria Soledade da Silva. Uma pessoa que nunca teve filhos, mas que fez nascer muitos e muitos filhos em Barbalha, e que era uma pessoa muito simples, muito humilde, que a população chamava de Mãe Su. Já havia falecido, muito simples. Eu coloquei o nome do Centro de Saúde da Mulher, Maria Soledade da Silva. Hoje o nome está transformado, é Centro Materno-Infantil, Centro de Atenção Materno-Infantil. Muda só o nome. Mas leva o nome. E só no primeiro ano de atendimento do Centro de Saúde da Mulher foram 10.500 atendimentos. Né? Com advogados, com psicólogos, com médicos, com ginecologistas, com pediatras, tudo, desde a criancinha, mulher, até as senhoras mais idosas. Foi a obra assim, mais vistosa de saúde, né? Do nosso segundo mandato. Além do apoio grande, porque tem que ter apoio da Prefeitura, dos nossos 2 hospitais. Os nossos 2 hospitais de Barbalha. Sempre, principalmente naquela época, tinha que ter um grande apoio do município. Na área de saúde, foi isso aí. Mas teve outras ações, por exemplo, construir no primeiro mandato. No primeiro mandato, construir a Câmara Municipal, 14 escolas, não é? No primeiro mandato. Escolas que ainda hoje funcionam lá na cidade de Barbalha. O Cine Teatro Municipal, não é? Voltado que ainda hoje cultura, funciona, voltado para a cultura. Trouxemos pela primeira vez a televisão nacional para a festa de Santo Antônio. Né? Conseguimos que o Luiz Gonzaga gravasse a música Festa de Santo Antônio. Ele veio lançar em Barbalha em 1987. Não é? E, enfim, algumas obras nesse sentido, no primeiro e no segundo mandato. O primeiro mandato foi uma tranquilidade, em termos assim, porque finanças. A gente tinha todos os pagamentos em dia. Já o segundo foi bastante atribulado, porque infelizmente deixamos alguns débitos, principalmente também como funcionários. Talvez a grande frustração da minha vida, né? Não ter deixado as contas em dia no segundo mandato, em função de sequestros trabalhistas do Ministério do Trabalho, de uma administração anterior, que não compareceu a 90% das reclamações trabalhistas, os mais de 400 demitidos, e a Prefeitura arcou com esse enorme prejuízo de 16,5% de toda a sua receita bruta, 16,5% no meu segundo mandato,
isso principalmente nos 2 últimos anos, o que me causou essa grande frustração como prefeito foi ter deixado no segundo mandato funcionários e alguns prestadores de serviço com pagamento atrasado. No primeiro mandato, que não havia esses sequestros trabalhistas, deu para se sair bem. Pagava o mês dentro do mês. E ainda entreguei ao prefeito que me sucedeu, no dia, entreguei um saldo de 14.123.000 cruzados novos. No primeiro mandato. No primeiro mandato. Na época, nesse segundo mandato, você realizou algum concurso para servidores? Fui o primeiro prefeito do Cariri a realizar concursos. Concurso para o município, para a educação, que era a maior parte do município. Né? Hoje, quando eu passo nas ruas em Barbalha, tem até professores já aposentados, e às vezes pessoas maravilhosas, muito simples, me abraçam. Agradeço a você, João, pelo meu emprego, me aposentei como professor da prefeitura. Agradeço a você que me assegurou o meu emprego, que ninguém podia tirar e ninguém tirou. Mas apenas a generosidade das pessoas, porque na verdade prestaram o concurso, fizeram o concurso, ficaram segundo mérito das pessoas, né? Mas as pessoas são tão generosas que até fazem isso. Muitas pessoas me agradecem. João, estou aposentado, estou aposentada, graças ao concurso que você fez, e ninguém me tirou mais. Nenhum partido A, partido B me tirou. Tem essa questão, apesar das pessoas serem méritos seus, né? Adquirirem o emprego através de um concurso público, mas aquela oportunidade lhe foi ofertada à época, então existe esse, eu acho que sim, muito bem agradecido por essas ações, né? Professor, rapaz, essa conversa é gostosa, mas eu queria assim, fugir um pouquinho ainda, só para voltar, porque a produção está me reclamando ali do tempo, rapaz, eu fico com raiva da produção, viu? Mas tenho que admitir. Temos que respeitar. Temos que respeitar, né? Então me deixa voltar aqui um pouquinho, falar um pouquinho aqui sobre comunicação. Rapaz, eu sou um fã seu, eu sou um aprendiz do seu trabalho e eu queria que você me dissesse como é que você vê, fugindo um pouquinho aqui da política, como é que você vê os comunicadores, os radialistas, essa turma, como é que você vê esses jovens entrando aí nos meios de comunicação, fazendo rádio, fazendo televisão? Eu vejo com muito boa perspectiva e eu recomendo que as pessoas ingressem na comunicação, porque uma certa vez, há muitos anos, me procurou um pai de um jovem e me dizia, isso aconteceu também em prefeitura, mas me dizia o seguinte: João, vê se você arranja um emprego para esse rapaz na rádio, que esse rapaz não quer fazer nada, não se interessa por nada na vida e tudo. Mas se você arranja um emprego aí na rádio, pode até ser que ele, na rádio, ele faça alguma coisa, tudo. E eu possibilitei aquela pessoa conseguir um emprego no rádio. E aquela pessoa foi bem. Né? Mas só lamentei a visão. Né? A pessoa arranjar um emprego de rádio, não queria fazer nada, arranja um emprego aí de rádio. Mas acho que o emprego na comunicação, não apenas a questão do emprego em si, mas o trabalho do comunicador da comunicação, ele é importantíssimo para as pessoas, para uma cidade, para uma comunidade, para um estado, até para um país. Importantíssimo, porque o comunicador deve ser um formador de opinião e deve ser um orientador da população. Deve ser uma pessoa para entreter, para orientar, para atualizar, para direcionar e até redirecionar a população no melhor sentido possível. Por isso que, no meu entender, o comunicador ele deve ser... Não é necessário que seja uma pessoa inteligente, mas deve ser uma pessoa com bom conhecimento,
com bom vocabulário. Não é preciso ser um vocabulário numeroso, mas com correção, porque se ele é um comunicador que fala bem a língua, ele está ensinando português ao público. Se ele é um comunicador que demonstra conhecimento, ele está ensinando conhecimento ao público. Se ele é um comunicador que defende as coisas da sua cidade, da sua região, ele está ensinando também o público a defender a sua cidade, a sua região. Então, é muito importante. E o Cariri desponta como um celeiro de ótimos comunicadores. E, aliás, sempre foi assim. Mas essas novas gerações que estão chegando também estão se dando maravilhosamente bem ao microfone, no rádio, principalmente, na televisão também. E o Cariri hoje desponta como uma das melhores regiões do país em comunicação. Manda um recado para todos aqueles, inclusive para mim. Primeiro, a rádio e também televisão aqui, acho que são as únicas empresas onde as pessoas vão trabalhar até de graça. Pode ter certeza disso. Porque Prazeroso, né? é prazeroso. É bom falar ao microfone. É bom comunicar-se. Não é? Ter as pessoas à sua frente. Não é à sua frente pessoalmente, mas talvez à frente do rádio. Então, ali, à sua frente, ao seu som. Não é? Então, muita gente se afeiçoa disso. Tem até o caso, quando eu fazia a seleção para a Rádio Setama de Barbalha, chegou um rapaz para fazer um teste e eu achei impressionante o rapaz. Ele tinha um texto para ler e eu fui para o outro lado do aquário da rádio, né? Fui para a técnica, ele ficou no estúdio e tinha um texto para ler e ele falou coisas, muitas coisas. E eu pedi ele para ler o texto. Aí voltei e ele falou outras coisas. Só depois da terceira vez que eu descobri que ele não sabia ler. Mas sabia falar, sabia dizer, né? Tinha uma voz boa e era desenvolto ao microfone. É a paixão. Sempre mesmo sem saber ler, queria ser locutor de rádio. Todos nós temos uma qualidade. Não é possível que alguém não tenha uma qualidade, né? Cada um dentro dos seus limites, né, professor? É isso aí. Olha, para fazer um programa Café com Leite com o professor João Hilário, eu teria que fazer ele como professor, outro como comunicador, outro como comentarista de futebol, outro como político, outro como amigo, outro como poliglota, outro como etc, etc, etc. Mas infelizmente nós procuramos resumir aqui, mudando de assunto, para levar você ao seu conhecimento, nosso querido telespectador, um pouco da história desse nosso querido professor João Hilário. Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa. Espero mais e várias vezes aqui com a gente. Muito obrigado a você, Leite. Eu faria um programa de rádio com você para denotar a sua generosidade ao falar todas essas palavras que você disse a meu respeito. Eu não as mereço, são fruto apenas da sua amizade, da sua consideração pela minha pessoa e da sua imensa generosidade. Parabéns pelo seu programa, pela sua simpatia, pela sua empatia com o público, né? E pelo propósito do seu programa, que você enobrece a nossa televisão, a nossa imprensa com o seu programa. Eu sou um grande admirador de sua pessoa e o digo aqui ao microfone, às câmeras e também pessoalmente, sempre que o vejo, né? Todas as vezes que o vejo. Muito obrigado aos seus telespectadores pela paciência de assistir à minha entrevista, né? Eles que são tão fidelizados no Café com Leite, e eu sou, como digo, um entusiasta dos valores individuais e coletivos da nossa região do Cariri, como sou entusiasta do seu trabalho, de tudo que você faz profissionalmente e de tudo que você faz também agora na imprensa caririense. Muito obrigado, nosso amigo Leite.